Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo em uma das áreas que mais tem feito a diferença na carreira da odontologia. Ele é especialista em marketing digital para a odontologia. Ele se especializou nisso e quando a gente fala especializou, gente, não é só especialista da boca para fora. Ele tem prática, experiência e vai contar aqui pra gente qual que é o pulo do gato para você que é profissional liberal. A gente está falando, né, para dentistas, mas isso se aplica a todos os profissionais, porque nós temos que ser uma marca e ele vai falar sobre isso. Então, para você que está assistindo a gente, que é profissional liberal e quer saber como dar aí uma guinada na sua carreira, como pode melhorar. Se você acha que seus resultados estão bons, eu te falo, eles podem melhorar. E se você acha que não está bom, vamos aqui junto para a gente aprender com o marketing digital. Ricardo Fernandes, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, veio de tão longe aqui e aproveitando esse momento para gravar com a gente. Fico muito honrada em recebê-lo aqui. Muito obrigado, doutora Caroline. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre marketing tem a ver com atenção. Eu gosto muito de marketing porque tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui hoje. O que a gente vai promover na vida das pessoas para fazer com que elas mudem a vida delas, para que elas tenham uma maior atenção sobre o marketing, para que elas tenham uma maior percepção de valor sobre o trabalho delas e que esse posicionamento novo na rede social e no marketing traga melhores resultados. Não só o resultado financeiro, mas também o resultado de conquistar mais pacientes e ter mais indicações, né? E crescer a carreira, crescer o consultório, conquistar melhores coisas na vida, né? O marketing não é só fazer um anúncio, fazer só a rede social. O marketing ele realmente transforma as vidas dos cirurgiões dentistas e também dos seus pacientes. É isso mesmo. Uma coisa que eu percebo assim, não falando do marketing como um todo, mas eu acho incrível o poder do marketing, porque na verdade a gente fala, quando eu penso em marketing, eu penso em palavra. E eu sou daquelas pessoas que acreditam no poder da palavra mesmo. E eu sempre assim, eu sou uma pessoa cristã, então sempre que eu posso, eu faço essa comparação, porque assim, quando Deus criou o mundo, na Bíblia fala: e disse Deus, haja luz. Ele poderia estar escrito assim, e Deus criou a luz, e Deus, né? Mas não, teve uma palavra ali no meio. E o marketing, ele usa da comunicação para poder fazer e você mostrar o seu produto, ou o que seja, ou você transformar alguma coisa. Você imagina, a pessoa sair do nada para um outro patamar. Alguém tem que saber o que você faz. E aí eu vejo muito assim, esse poder que o marketing tem para o bem. Quando a gente usa para o bem, tudo, né? Na nossa vida, se a gente usar para o bem, a gente fica poderoso. E para o outro lado também. E aí eu sou apaixonada por isso, pelo poder que o marketing tem. Eu sou fruto disso, né? No meu consultório como dentista. Gente, eu fui aluna do Ricardo. Ele criou um método junto com uma outra dentista também. E que, assim, pra gente, eu estava falando para ele hoje, graças ao marketing, ele não tem noção de como isso impacta a vida das pessoas e como isso transforma a vida das pessoas. Então, vai bem de encontro com o que você falou no início. E o que a gente tem percebido, Ricardo? Com a questão da rede social e ela ser muito acessível às pessoas, todo mundo acha que é fácil fazer marketing digital ou montar uma agência ou pegar alguém para cuidar Não, eu faço marketing digital. E aí começa a fazer e a gente vê que às vezes não tem o resultado. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. E para a gente que é dentista, como que a gente deve se posicionar? Porque a gente, dentista, é assim, quer ir lá, chegar, trabalhar e se tiver alguém cuidando do meu marketing, para mim é melhor. Como que você enxerga isso? É bem polêmica essa questão, por quê? Tem como o cirurgião dentista viver sem agência, sem um profissional de marketing. Olha isso que ele está falando, hein, gente? Sem investir aquele tempo todo em uma agência, sem investir dinheiro na agência. E como é que funciona isso? Você tem que saber, primeiramente, que o cirurgião dentista ele é, por si só, uma marca a ser consumida. E as pessoas vão no dentista principalmente pela confiança, pela criação do laço de confiança. E é por isso que post com marca, com procedimento, com foto de implante, com coisa que mostra sangue, com essas coisas não funcionam. Senão você fica parecendo uma franquia. Nada contra a franquia. Mas você não vai num lugar onde o catálogo da pessoa, que é a rede social, que é o Instagram, que todas as imagens ali sejam imagens padronizadas, que pareçam propaganda de uma determinada marca de alinhador, por exemplo, ou uma marca de cadeira, de implante, enfim.
que aquilo nada mais é do que boca, dente, implante, logo e de vez em quando, a cada 20 semanas de post tem a foto do doutor. Aí quando tem a foto do doutor, é o doutor dando Feliz Dia das Mães. Também posado e também frio e também com cara de propaganda. E agências de propaganda fazem isso muito bem. Os vídeos são muito bem produzidos, as artes são lindas e vocês vão parecer os rockstar das grandes marcas. Só que o paciente não engaja, o paciente não vê, o paciente não olha para aquele dentista e fala... Nossa, que legal. Nossa, que legal, olha só, agora eu aprendi sobre gengiva sangrando. É um tema ótimo, já anota aí para quem está assistindo. Sobre o que você vai falar num Stories ou num Reels. Sobre tema comum. Gengiva sangrando é ótimo, super indico. Como passar o fio dental é ótimo também. As pessoas acham que passar o fio dental é reto. Vai lá, machuca. Ou então, passar o fio dental machuca e sangra. Exatamente por isso você tem que assistir esse conteúdo. Tem que escutar esse dentista. Então você está querendo falar assim, que para fazer o marketing, primeiro o dentista não precisa de uma agência. Até pode ter para fazer alguma coisa mais produzida, mas não é isso que vai dar resultado. Não é isso que cria o branding e o marketing do desejo do dentista, que é o que eu falei sobre atenção. Uhum. Você tem que colocar na tua cabeça hoje, como um profissional de saúde, como um cirurgião dentista, que você primeiro tem que chamar a atenção das pessoas. Porque a rede social, ela é um caça-níquel de atenção. Então você está lá rolando. Aí parou. Nesse parou, você nunca vai parar numa foto de implante. Você nunca vai parar na foto de uma extração de siso. Você nunca vai parar numa foto que parece uma propaganda. Você vai parar quando você vê uma figura conhecida, que é um dentista que você conhece, ensinando sobre, por exemplo, escovação, falando sobre cuidado com a limpeza dentária, como que passa o fio dental. E apesar de você achar que é óbvio, para a população não é. Então, isso é uma coisa que, assim, fica na nossa cabeça, porque o que eu percebo quando eu comecei aprendendo aí com vocês, né, que eu deveria falar sobre isso. Mas eu vou ficar falando, o que os meus outros colegas vão ficar pensando? Eu sou professora, eu vou lá na rede social para ficar falando como passa fio dental, uma coisa tão básica, porque pra gente que é profissional, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é assim, nas pessoas, o que elas vão achar. E meu medo era o que os meus colegas ou os meus alunos iam falar, eu ensinando as pessoas a passarem fio dental, sendo que assim, é uma coisa que pra mim, gengiva sangrando, com certeza qualquer dentista sabe o que é dentista, gengiva sangrando. Aí eu vou ficar lá falando de gengiva sangrando, sendo que meus colegas sabem, eles iam rir de mim. Então você fica com essa coisa, né? Você pensou isso? Eu pensei, Eu penso isso todo dia. Todo dia que eu vou falar de marketing, eu penso disso. O que meus amigos que têm agência vão falar? O Ricardo ficou blogueiro agora. E o Ricardo perdeu a mão. Perdeu a mão, agora ele tá num podcast. Perdeu a mão, ele não tá trabalhando. E é muito interessante isso. Olha só que raciocínio interessante. Quando você contrata um profissional de marketing, quando você contrata uma agência, automaticamente você recebe um script do que botar ali na rede social, do que postar, do que vai dar certo. E muito, muito provavelmente, esse dar certo é tecnicamente um padrão para tudo. Só que é o que deu certo para o varejo, para grandes marcas, para grandes lojas. Não é produto, né? Para produto, não é o que dá certo em Araguaína para a doutora Caroline. Só você sabe como falar com o seu paciente. O seu jeito de falar importa, o sotaque, os trejeitos. Trejeitos, né? uma palavra que só o pessoal da cidade conhece. Então, você, de cara lavada, falando algo, mesmo que não seja profissional, com logo, com branding, ele vai render muito mais visualizações, muito mais comentários, likes, compartilhamentos. Isso é chamar atenção. Interessante isso. E você citou uma coisa muito legal do hater. O hater é engraçado, gente, porque o hater ele só vem quando você tá dando certo. Faz sentido. Só quando você incomoda. Ninguém vai te mandar uma mensagem e falar que você tá blogueirando, que você tá ferindo a classe científica, porque você mudou muito desde a universidade. Isso nunca vai acontecer se você estiver ali dormindo sem
sem ganhar audiência, sem ganhar autoridade, sem ensinar escovação, sem transformar a vida das pessoas, sem estar presente na vida das pessoas. Então tem que ter coragem de se expor. Mas essa coragem, ela transforma o mundo, principalmente no profissional de saúde. E eu acho que é por isso que eu sou apaixonado pela odontologia. Eu não sou cirurgião dentista, não estava nessa área há 6 anos atrás, mas hoje eu defendo o cirurgião dentista. Que bom. Porque eu vejo o tanto... A gente estava dando uma mentoria agora, na jornada que a gente está participando, e uma das alunas perguntou: mas não é chato postar disso? Eu falei... Tá vendo? A gente tem esse pensamento. Falei, chato é postar festa. Festa, coisa fútil, coisa que não transforma a vida de ninguém. Agora, quando você coloca... Quando você verifica que você é um profissional de saúde e a sua missão é fazer o bem para alguém, você tem carta livre. Interessante. Você tá livre para lá e falar, olha, a minha missão aqui é falar de saúde bucal plena, para falar de ortodontia, o porquê que tem que fazer o aparelho. Mas tem um segredo. Não pode ser só trabalho. Tem que ter vida pessoal misturada. Então na rede social o dentista não pode mostrar só o trabalho. Não pode, exatamente. Para quem tem filho, tem que mostrar filho. Tem que mostrar rotina num parque. Filho aprendendo a andar de patinete. Tem que mostrar esporte. Por isso que o Stories faz tanto sucesso, né? Porque, na verdade, é o story do seu dia, é o story do momento. E para todo mundo que tem, assim, particularidades, bomba ainda mais. Por exemplo, o doutor Marcelo toca violão. Todo mundo vai adorar. Os pacientes vão gostar ainda mais dele por saber que ele toca violão. É interessante essa... Porque, na verdade, o que eu entendo você falando isso assim? Que a gente não precisa fingir uma coisa que a gente não é. Não é para fingir costume. É então, isso aí. Na verdade, você vai mostrar o que você é e que assim como você é, o seu paciente também é. E aquilo ali, em vez de mostrar talvez uma fragilidade ou alguma coisa... Eu não gosto de ir na academia. Né? Você não gosta? Não, eu não gosto. É legal você falar que não gosta, você ter coragem. Eu não gosto. Aí, às vezes, a gente fica... Não, eu não gosto. Mas tem que fazer, vamos fazer. Mas é porque, às vezes, a gente fica vendo as pessoas todos os dias lá. Vai pra academia, né? Depois de comer uma pratada lá de comida, aí vai pra academia pra queimar. Coisa chata. Aí fica... E aí... Mas a gente faz. Mas às vezes a gente fica vendo aquela pessoa fazer aquilo todo dia e fala assim, nossa, aquela pessoa ama aquilo, né? E aí quando você vai conversar com a pessoa, ela fala, não gosto. Eu falo, mas você só posta foto sorrindo na academia? Ué, pra post, né? Porque não sei o quê, porque eu trabalho com isso. Sim. Então, assim, na verdade, aí são coisas que a gente vê. Então, existe, às vezes, algumas montagens que o marketing... Tanto que alguém fala assim, nossa, que o fulano faz mais sucesso que esse ciclano. É o marketing. Né? Mas uma coisa é você fazer um marketing montado de algo que não existe. Era igual eu ir pra academia e ficar sorrindo lá. Que delícia, entendeu? Mas eu vou, mas eu não gosto de ir. E aí eu não finjo também. Então, toda vez que eu vou, minha cara é sempre emburrada. Mas eu tô lá e eu mostro. É engraçado, porque um monte de gente fala assim, nossa, doutora, e como a senhora consegue ser magrinha e mesmo assim, não gostando de ir na academia? Mesmo sem gostar, vai. Não vou sempre, mas vou. Né? Mas existe. Aí ele fala, nossa, eu também não gosto. E aí é legal, porque você vê que isso gera uma conexão. Eu acho que as pessoas... Acho que quem fala que gosta tá mentindo, viu? Eu gosto. Eu aprendi a gostar. Sei Eu aprendi a gostar. Eu tô sentindo falta. Inclusive, faz 2 dias que eu não vou à academia, eu tô sentindo falta. Amanhã eu vou. Vou arranjar uma academia aqui em Araguaína e vou. Vai com Deus. O João também me indicar uma, né? Então, na verdade, na rede social, a gente não precisa montar um personagem que a gente não é. Eu diria que tem que montar o personagem da saúde. Esse precisa se esforçar. Mostrar a vida pessoal, eu diria que tem que ter coragem de mostrar. Porque, ai, meu Deus do céu, não quero mostrar. Mas mostra. Tudo que é particular do cirurgião dentista, ele é um brilho a mais. E eu já vi presencialmente isso acontecendo, e também muita gente me relatou isso, que a pessoa vai no dentista porque ele pertence àquele grupo. Porque ele é o dentista skatista. Sabe do que eu tô falando? Sim, dentista marombado. O dentista marombeiro, o dentista que corre, triatlon. Ele é da turma do triatlon também, ele é meu parceirão, eu vou nele porque ele é dessa turma. Entendi. Então, a vida pessoal tem que ter coragem, e isso nenhuma agência faz.
Isso não é scriptado, isso não é uma regra que você segue. Isso é você Porque nós somos gostar. únicos, né? Você é o único, tem que mostrar. E o que você tem que fazer, não forçado, mas organizado e pensado, é como um profissional de saúde. Porque tem um momento na sua rede social ali, vamos pôr aqui, de segunda a domingo. 3 dias na semana, você tem que estar de jaleco, com cara de profissional de saúde. Aí você está naquela figura. E por que é isso? Porque quando a pessoa escolhe um profissional, ela escolhe pela segurança. A primeira coisa é ela estar se sentindo segura. Então, também entrar na rede social de um dentista e não ter nada relacionado, também não é legal. Também não é legal, porque ela não sabe nem que é dentista. E ela não vai lá, ela não relaciona, a mente dela não relaciona de que aquele profissional, além de ser um triatleta, que ser legal, alimentação fitness, ou então alguém que não tem nada a ver, alguém que fala, gosta de pizza mesmo, não tô nem aí com academia, eu sou assim mesmo, e pronto, a pessoa vai se conectar com esse. Sim. Mas ela tem que ir lá e falar desses assuntos. E tem uma frase muito boa para vocês se inspirarem na hora de criar um conteúdo novo, todos os dentistas, as pessoas compram de quem educa. Isso é importante. Olha só que interessante, as pessoas compram de quem educa. O que significa isso? O cirurgião dentista que for claro e tiver uma explicação muito, muito suave sobre gengiva sangrando, por mais simples que pareça, sobre passar o fio dental, sobre por quê. Não, é um tema legal. Em que momento levar o filho pequeno no ortodontista? Se você tiver uma explicação muito boa sobre isso, num stories, num reels, as pessoas vão procurar você. E o que é uma explicação boa? É você ensinar o paciente. Nunca comece um vídeo falando: oi, aqui é a doutora Caroline, eu sou formada, eu tenho mestrado, tenho pós-graduação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Passou 30 segundos do vídeo, sabe o que as pessoas fizeram? Pulou. Ele arrastou para cima assim e foi pro próximo vídeo. Agora, se você começa o vídeo direto entregando ouro, educando a pessoa, mais ou menos assim, um exemplo de script, por exemplo, para você gravar. Toda criança de 6 a 16 anos precisa visitar um ortodontista. Porque é na fase do crescimento dentário, da movimentação dentária, vai ter uma explicação científica boa para isso. Sim. Então, a mãe tá lá, toda criança de 6 a 16... Não, eu tenho, meu filho tem 9. Tinha que ter ido no dentista. Meu Deus, não sabia. Doutora Carol. Aí acontece 2 coisas nesse momento. Ou na hora ela te dá um like, te procura, ou na mente dela, ela te gravou como autoridade no assunto. Interessante. A doutora Carol fala desse assunto. Tá bom, aí deu. Aí ela foi para outro post. Muito legal isso. E assim, sabe uma coisa que eu percebo? Porque eu sou professora também, né? E em todos os momentos grupais que a gente está, eu dando aula, ou mesmo quando está num grupo de dentistas, porque dentista é assim, a gente, né, tá sempre ali no bando, quando se encontra, quando não está trabalhando. Sempre existe uma reclamação, que é assim: mas o conselho não faz nada por nós, eles não divulgam a importância da odontologia, porque o sindicato não sei das quantas, os dentistas não falam para os pacientes quão importante é. Isso talvez realmente seja verdade, mas não é isso que tem que travar a gente. Porque na época que eu formei, tem 17 anos que eu formei, não existia rede social. Estava começando o Orkut. Né? Não sei se você lembra do Orkut. É do Mirk. Você usou Mirk? Mirk. Usou? Não, mas eu só ouvi falar. Tá. Eu estava na faculdade ainda, mas eu lembro. Não. Mas o que... gente, a gente está entregando a nossa idade aqui, hein? Espero que não façam as contas. Pula essa parte. Mas assim, o que eu vejo às vezes, em alguns momentos, a gente como profissional, né? Eu já estou fora desse grupo, porque eu já me considero uma protagonista em relação a isso. Mas assim, de sentar e reclamar. Porque as pessoas não querem pagar pelo meu serviço, porque as pessoas pagam mais caro no iPhone ou mais caro para fazer a unha do que no meu tratamento. E o que a pessoa está fazendo, o que o dentista está fazendo, para mostrar que é tão importante o trabalho dela, que é tão importante o que ela faz. Porque eu vejo muitos, às vezes, colocando nessa posição, mas que também não querem mostrar. E uma outra coisa que eu percebo é que muitos falam assim: mas eu não sou professor para educar. Eu sou dentista, não sou professor. Isso, eu já ouvi muito isso, sabe? Eu trabalho com muitos dentistas e... você quer que eu vou para a rede social? Porque... sim. Mas eu não sei nada de diferente.
Eu não estudei para ser professora, eu não dou conta de gravar vídeo. E aí eu acho que é bem isso que você está falando, porque na verdade a gente não precisa ser. É só falar o que a gente faz todo dia. Sim. E que como aquilo pode mudar a vida da pessoa. Sim. E tem uma coisa que o cirurgião dentista vai perceber, é que formam-se muitos cirurgiões dentistas todos os anos. E tem muito cirurgião dentista. Ok. Mas dentista do seu jeito não tem. As pessoas vão em profissionais de saúde por causa do jeito delas. Eu gosto do jeito da Carol atender. Isso acontece muito. Na verdade, isso acontece 100% das vezes. Acontece com a gente consumindo médico, medicina, consultório, restaurante. A gente não vai no lugar por causa do preço. Nunca. Preço nunca foi um fator de decisão. Para nada na vida. É verdade. Nem no mercado. As pessoas vão no mercado. Eu dei um exemplo legal na nossa aula que a gente gravou hoje cedo do sabão em pó. Uhum. A gente colocou lá uma imagem do sabão em pó Omo e de um IP. Uhum. E daí eu perguntei para as pessoas qual que eles preferiam. O Omo. Mas é mais caro? É mais caro, meu Deus, é o dobro do preço, não sei o quê. Tararara. E mesmo se você pensar assim, você pensa sabão em pó, o que vem na sua cabeça? É Omo. Né? É. Você pensa refrigerante. Você sempre já tem um na sua cabeça que já vem. Sim. E qual que é o slogan da Omo? Porque se sujar, É bom. faz bem. Faz bem, é isso mesmo. Qual que é o slogan da IP? Ninguém sabe. Nem sei. Isso é marketing. Isso é marketing. E o dentista tem que saber que ele apesar, o conselho não ajuda, tudo bem, isso é um outro assunto. Mas assim, você Mas é no está... sentido de se posicionar culpando o outro. Você está ali exposto. Uhum. E os pacientes vão te escolher pelo seu jeito, seu trejeito. E quanto mais autêntico você for, tiver coragem para falar do seu jeito mesmo. Mas eu sou do interior de não sei aonde, eu falo de um jeito meio caipira e não sei o quê. Tudo bem, ótimo. Você é a cara da sua cidade, seus pacientes, as pessoas vão adorar você. Quanto mais você falar, apesar de serem temas óbvios de saúde bucal, você pode falar disso toda semana. É porque Toda é semana. óbvio, pra gente que sabe, né? Uhum. Eu também ouvi uma frase que eu carrego comigo depois que eu aprendi que o óbvio precisa ser falado. Uhum. Porque o que é óbvio pra mim não é pra você. É. E a gente, como profissional de saúde, eu vejo muito, né, o dentista. Pra gente é muito... Todo dentista sabe o que é uma cárie. Todo dentista sabe que a cárie não começa com um buraquinho, por exemplo. Uhum. E aí, só que o paciente não sabe. E aí, às vezes, quando o paciente vai procurar a gente, já tá tão invasivo, o procedimento vai ser tão invasivo, já está tão grande o problema, que às vezes o paciente acaba perdendo o dente ou tendo que fazer um tratamento bastante assim, exagerado, né? Às vezes tem que fazer um tratamento mais invasivo mesmo. Então, isso que eu percebo, porque às vezes o dentista, ele fica com essa vergonha, achando que é uma coisa, mas é lógico que ele tem que saber. Ou com vergonha mesmo de falar, eu não sou professor. E aí, isso faz todo sentido, porque na verdade é muito além. Você falando, eu lembrei de um caso, né, falando de quantos anos o paciente tem que ir no dentista para pôr o aparelho. Tem um colega, que eu conheço ele, colega assim, de mais de 20 anos, mas tinha muito tempo que eu não via. Eu gravei um dia falando sobre exatamente levar o seu filho no dentista, no ortodontista cedo. Uhum. Né, porque existe a campanha do Júlio Laranja, aquela coisa toda. Ele me mandou uma mensagem. Tinha muitos anos que ele não falava comigo. Eu tive uma filha. E agora você falando, qual que é a idade mesmo que você acha melhor? Então, assim, você vê que você ativa gatilhos que às vezes as pessoas você nem imagina. Então, a gente você toma uma proporção muito grande. Igual o seu trabalho aqui com a gente, né? Exatamente. E o profissional de saúde, eu diria que ele tem essa carta branca e ele tem que se expor. Então, todo mundo que fala, eu não vou me expor, eu fico triste. Porque quanto mais pessoas na saúde se expor, espalharem essa mensagem, melhor. Porque você comentou uma coisa interessante. O que é melhor na nossa cabeça? Pagar um final de semana de sushi que é caro. Você entra no sushi, entra numa pizzaria, você gasta brincando R$300. Uhum. Ou pagar uma parcela no iPhone, ou cuidar da saúde. Racionalmente é cuidar da saúde, né? O sushi é mais legal, eu concordo. Mas assim, as pessoas perderam a percepção de valor. Talvez elas nunca tiveram isso. Então, eu sou uma pessoa que está do lado da saúde, dando aula, descobrindo script, descobrindo qual é o método de comunicação e persuasão, a frase certa, a palavra certa. Marketing é isso, é persuasão, chamar atenção.
para que mais pessoas consumam saúde. É que quando a gente parece que entra no ambiente do trabalho como um todo, falando do dentista, ser dentista não é fácil. Uhum. Você tem que saber muito. A gente, hoje, né, nas aulas, a gente comentando, você tem que saber a anatomia do corpo inteiro, você tem que saber tantos detalhes, medicamento, farmacologia, fisiologia, fora toda a parte mesmo do contexto. Isso falando da parte fisiológica. E tem a parte da mentalidade também que você tem que tratar, porque as pessoas costumam ter medo, ainda existe no subconsciente a dor, né? O medo de ir no dentista. Uhum. Então, o dentista também tem que ter essa habilidade. E ainda tem que saber de marketing. Então, eu falando no sentido do... Como o dentista pensa, poxa, eu já estudei tanto, já investi tanto, e agora eu ainda tenho que fazer mais isso. Que horas que eu vou fazer isso? Uhum. Então, assim, qual que é a dica que você dá? Eu lembro quando a gente começou, não sei se você lembra que um dia eu te mandei uma mensagem perguntando, mas é vocês mesmos que escrevem, né? As cópias lá, as legendas. Para mim é legenda, depois que eu aprendi que era copy. Nome chique agora. Pois é. Vocês que escrevem, porque, nossa, eu perco muito tempo escrevendo. E aí... na minha cabeça, eu perco muito tempo escrevendo, que eu poderia estar atendendo o paciente, mas eu estou ali escrevendo. Tem alguma dica que você dá para quem está assistindo a gente, tirando o chat GPT, né? Uhum. Que agora tem, quando eu comecei não tinha. Para os profissionais que têm esse pensamento, como eu tive um dia, você já com muita experiência nisso, para poder às vezes agilizar, ou como que ele faz para enxergar isso como parte do trabalho dele, porque realmente não é fácil ser dentista, mas não adianta nada a gente estudar tanto se a gente não tiver resultado. Uhum. Primeiro, tem que ser investido realmente um tempo, como se fosse um atendimento de um paciente, para fazer esse trabalho. Uhum. E acreditem, é mais divertido e tem menos riscos do que atender um paciente. E não entenda isso como um custo, ou cadeira sem atendimento, ou que você esteja parado. Porque quando você para e faz isso uma vez por semana, 2 vezes por semana, você, na verdade, está investindo na sua percepção de autoridade a longo prazo. Aí você fala uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas para já deixar tudo... Não, para fazer um post 2 vezes na semana, para fazer 2 reels na semana. Uhum. Ou para fazer 2 stories de conteúdo. Porque eu estou falando do conteúdo científico, né? O conteúdo como dentista. O resto é uma foto de um esporte, realmente assim, tem que entrar na rotina. Entendi. Como do mesmo tempo que você está consumindo, às vezes, os stories, não consome mais. Acabou. Quem produz não consome. Uhum. Você não consegue ter mais tempo para isso. Você só posta, vai fazer suas coisas. Posta, vai fazer suas coisas. Você não consegue gastar mais tempo com aquilo. Uhum. Você vai virar essa chave também. Mas para produzir um conteúdo, a maior dica é falar pensando sempre na transformação de vida. Por que uma criança tem que ir num ortodontista? Uhum. Por que ela teria que ir? Para prevenir, para já ver se tem algum problema ali de crescimento, né, da base óssea, né, mandíbula, maxila, ver se todos os dentes estão no momento certo de erupção dos dentes, para ver se não vai ter nenhum problema. E se a gente vê que está com alguma deficiência, a gente vai intervir. Perfeito. O que a mamãe sente quando vai nessa consulta? No final da consulta, ela sente o quê? Gratidão. Gratidão. Nossa, que bom, doutora, que a senhora me falou que aqui precisa expandir esse osso do meu filho, que senão o dente dele tem que arrancar dente no futuro. Falando uma linguagem simples, tá? Sim. Que tem que arrancar. Ela sente muito feliz. Então, eu tenho que começar falando o seguinte: conquiste mais resultado no teu negócio. Uhum. Tenha mais pacientes qualificados. Descubra como... Já buscando o resultado. Sempre o primeiro é o resultado que a pessoa vai alcançar. Depois eu falo o que é o trabalho. E para tudo na vida é isso. Vamos voltar lá na ideia do Omo. O Omo, a propaganda do Omo, ele era, né? A gente não assiste mais televisão, espero que você esteja assistindo isso também não. Mas era uma criançada brincando num pátio, isso, num se sujando. Isso. Então, você é uma propaganda ambulante. Você não vai poder mostrar o sangue, o procedimento. Você não vai poder mostrar a parte chata, você vai mostrar sempre o resultado. Eu vejo muitos colegas fazendo isso.
vão tirar as fotos, até mesmo nas faculdades, vai fazer a foto de convite, aí lá, ó, né, a carpule, grandona, chega saindo as gotinhas, aquela assim. agulha assim, ó. Porque o paciente acha que a agulha é grande, mas na verdade é a seringa que é grande. Né? Ou mesmo aqueles forceps que hoje... Tem muito tempo que eu não faço cirurgia, não sei se usa foto ainda. Com forceps. Mas a gente vê, eles com as duas mãos, assim, chega a ser assustador, né? E aí, então, isso você também não recomenda para... Não recomendo por quê? Porque quem decide algo é sempre o nosso emocional, não é o racional. Uhum. As pessoas compram pela emoção. E essas ferramentas, elas estão conectadas à dor. Elas estão conectadas a algo invasivo. A foto pode ser perfeita, a qualidade perfeita, o melhor fotógrafo da cidade, a dentista com o melhor cabelo, a foto perfeita. Só que aquele elemento lá no límbico do paciente tá arrancando, tá espetando, tá causando dor. E então aí já até afasta, né? Ele afasta, ele não gera conexão e empatia com o paciente. Uma foto com uma dentista de família no final de semana, junto com ela falando sobre gengiva sangrando, dá mais resultado. Porque você está ensinando algo sobre saúde bucal, então você está entregando algo bom para aquela pessoa. Uhum. E você também está mostrando que você tem uma vida. Tem uma vida, que você é uma pessoa normal. E todo mundo é assim. Verdade. Né? Quando você que estiver assistindo tiver uma dúvida sobre como se posicionar, lembra o jeito que você consumiu um último médico. Uhum. Ou o último produto, serviço que você comprou. Uhum. Você sempre está julgando. É um julgamento. É difícil entender isso, mas é um julgamento. Então, você tem que estar lá, vestido de profissional de saúde, não pode mostrar álcool, não pode mostrar baladão, aquelas baladas de estrobo piscando, aquela coisa. Não pode. Você dá... Imagina umas gavetinhas. Você tem umas gavetinhas de pessoas. Uhum. Você tem uma gavetinha, por exemplo, do corretor de imóveis. Uhum. Corretor de imóveis é aquele cara que trabalha vendendo, tá naquele escritório cheio de gente e é descolado. Uhum. Aí você tem uma gavetinha do advogado, aquela pessoa séria. Aí você tem uma caixinha do dentista e tá cuidando da sua boca. Uhum. Você não pode ser tão surfista, tão liberdade, tão viagem. Você tem que respeitar aquela caixinha que a pessoa vai abrir. Sim, faz sentido. Né? É isso mesmo. Interessante. E uma pergunta que as pessoas sempre têm dúvida, e quando a gente contrata a agência também sempre tem discussões. Tem que postar todo dia? Nossa. Eu vou responder isso sem filtro. Se você quer ter 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e quer ser a pessoa mais influente de tudo naquele assunto, sim. Todo dia. Todo dia. Ou mais. Se a gente for analisar agora os grandes perfis na internet brasileira e mundial, eles postam 3 ou 4 vezes por dia, stories a cada hora, e parece que as pessoas não dormem. É o dia inteiro. Mas a missão dele é ser uma referência nacional ou mundial naquilo. Uhum. E quanto mais conteúdo é entregue, quanto mais stories são entregues, mais engajamento, é uma bola de neve. E porque a única forma de você crescer seguidor é através de pessoas te indicando, né? Uhum. Clicando naquele aviãozinho e encaminhando para alguém. Então, ela só vai encaminhar aquilo se for relevante. Olha que interessante. A gente consegue mais seguidor se compartilharem o nosso... Claro, de onde vai vir o seguidor? Se você não patrocinar, pensa comigo, não estou patrocinando. Uhum. Hashtag não funciona mais. Uhum. Aí tem que aparecer lá naquele menu explorar. Uhum. Ou na timeline. Sim. Só aparece na timeline o que é viral. Uhum. O que é viral é aquilo que é compartilhado. Você vai compartilhar só ou o seu filho falando uma coisa muito engraçada, ou o seu cachorro fazendo uma palhaçada, ou uma informação sobre saúde muito interessante, ou uma trend do momento. Uhum. Porque senão o post não chega para as pessoas. Quando eu comecei nesse negócio aí, aprendendo aí com vocês, o que eu percebi? Alguns colegas falavam assim para mim: você não trabalha mais não? Você só fica na internet. Que raiva, né? E aí, assim, eu ouvia isso e aquilo me incomodava. Sim. Mas eu já falava, trabalho mais que você. Uhum. E, então, pelo que você está falando, primeiro, o que eu tive que quebrar dentro de mim? Primeiro, isso é trabalho, ponto. Uhum. Também é trabalho, que o trabalho do dentista não é só sentar e atender, né?
Mas assim, a gente pode deixar pronto, pode deixar agendado o post, pode deixar o material pronto, ou tem que ser feito na hora. Como que, já que você está falando aí que os grandes hoje estão postando 3, 4 vezes por dia, 3, 4 feeds, né? Não é stories, são feeds que você está falando. Do feed, stories tem 20. Então, mas vamos trazer para nossa realidade, assim, de pessoas que são dentistas e que querem ganhar autoridade. Uma vez por dia, um feed por dia. Já não dá. Não é sustentável. Gente, tô chocada. Não é sustentável. Trazendo para a realidade, sem filtro, o cirurgião dentista que atende muito paciente por dia, está começando agora, se eu recomendar agora que ele faça uma vez por semana, na semana que vem ele não faz mais. Vai cansar, ele vai atrasar um paciente, alguma coisa vai dar errado, ele vai ficar atrasado para buscar o filho na escola, alguma coisa vai acontecer que ele vai pegar ranço de postar. Entendi. Então, minha recomendação é que seja um pouco mais leve. Seja bem gradual, 2 ou 3 vezes por semana. Por isso que eu falei que se você tem o objetivo de ser um rockstar, é todo dia. Tá, então começa com 2, 3 vezes na semana. Isso. Mas o que você considera ideal é todos os dias, um feed por dia. Isso. E alguns stores. Isso, exatamente. Certo. Então aqui a gente já teve bastante dica interessante aqui nessa conversa. E o que é melhor, você não precisa pagar para isso. Você mesmo faz. Não, é o seu próprio celular. É de graça. A gente podia estar fazendo uma reunião, agora um podcast, sobre, por exemplo, anúncio. Mas o anúncio ele requer investimento. E o legal disso que a gente está falando é que é zero, custo zero. E dá resultado mesmo? Dá muito resultado. Pela sua experiência? Dá resultado de 2 maneiras. Primeiro, vai acontecer isso que você mesma falou. De uma pessoa que você não vê há 10 anos atrás, mas te segue e vai lembrar, nossa, ela tem consultório. Sim. Eu preciso ir lá. Então, vão surgir pacientes da sua própria rede de amigos que já estão lá. E o seu conteúdo, aquilo que você falar, quando você educar sobre algo, ele vai ser encaminhado para alguém. Mas, por exemplo, você está falando hoje aqui de Instagram. Mas e as outras redes? Como que você vê isso? Você acha que é interessante também a gente estar nas outras redes? Uma excelente pergunta. Tem uma rede que é melhor que Instagram, inclusive. Que ela tem que ser o foco principal. Depois que você passar 3 meses fazendo conteúdo diário, aqui, semanal, e você estiver confortável com o Instagram, aí você vai para a segunda etapa, que é YouTube. Só na hora que o Instagram estiver legal. Tá. Por quê? O YouTube, vocês nunca mais vão esquecer o motivo do YouTube. O YouTube ele é atemporal. Quando você pesquisa algo, você encontra. E ele é regionalizado. Você pode gravar um vídeo hoje sobre tratamento do ronco e apneia em Araguaína, tratamento do ronco e apneia em Tocantins. E você posta um vídeo com esse título. Quando alguém do Tocantins entrar lá e pesquisar, parar de roncar em Tocantins, tratamento do ronco em Tocantins, ele vai achar o teu vídeo. Isso não aconteceria na rede social. Porque ela não é pesquisável, ela é temporal. Um feed dura 3 dias, um stories dura 24 horas. Então aquele esforço, ele dissipa. Não, ele some, ele vira fumaça. Só que fazer vídeo no YouTube, você já precisa estar familiarizado, você precisa estar de boa com a câmera, ter destravado um pouco. E daí você vai pro YouTube. E daí também não paga. É só colocar o vídeo lá. É de graça. Olha isso. De graça. Então, muito interessante. Então, a sua recomendação. Estou começando agora. Primeiro o Instagram. Criar o perfil no Instagram, se não tem ainda. É assim, pra gente que mexe com isso, acha que é um absurdo, mas tem muitas pessoas que não têm perfil no Instagram. E o Facebook? O que você fala aí pra mim? Você acha que compensa ou integra com o Instagram? Qual que é a sua opinião? Tem uma galera da odontologia que faz implante. E para alguns procedimentos e alguns tratamentos, o Facebook ainda funciona muito bem. Porque o público é diferente. Sim. E aí eu entro até com o TikTok. Também, porque o público do TikTok é diferente do Instagram, que é diferente do Facebook, que é diferente do LinkedIn, que é diferente do YouTube. A mídia que eu tenho como base, a mais importante de todas, é o YouTube, porque ele é pesquisável. É a mais rica para você, sua carreira, seu consultório. É a que você mais tem que ficar na cabeça como é importante. Porque a pessoa uma hora vai pesquisar no Google ou vai pesquisar no YouTube e vai encontrar você.
E o Facebook, na maior parte das cidades e dos casos, ele é usado por pessoas mais velhas. Entendi. E as pessoas mais novas mesmo, de 12 anos a 22, 25, eles estão no TikTok. E a galera do meio, ele está no Instagram. Então depende do público. Sim. Né? Depende muito do público. Então, se eu atender adolescente, eu tenho que ir para TikTok, fazer dancinha. Como que você vê isso? Você sabe que legal? Você sabe que mudou o TikTok? Você tem TikTok? Eu tenho TikTok. Ponto. Tem. Eu acho que eu entrei uma vez no TikTok. O TikTok, ele mudou, ele não é mais dancinha. Agora ele tem as trends. Então você consegue criar um conteúdo seguindo a regra do conteúdo. Que assim, também não tem uma fórmula mágica, porque a trend muda. Todo dia ou a cada 3 dias tem uma música nova com um corte novo de efeitos. Sim. Então você pode fazer alguma coisa muito legal com um antes e depois. Pode fazer uma coisa muito legal você mostrando que você tem café no consultório. O primeiro choque das pessoas é café na odontologia. Ouço muito isso. Que isso? Eu vou tomar café antes de ir no dentista? Então você coloca essas coisas que são mais despojadas lá para atrair esse público. Lá não tem como falar de implante. Essa galera não está consumindo implante. Estão consumindo alinhador, estão consumindo lente, estão consumindo ROF. Vai lá e fala disso. Interessante, eu não sabia. E dá para fazer com montagem de fotos. Né? Não precisa ser o vídeo necessariamente. Não precisa. Legal. Gente, olha que tanto de dicas aqui, muito ricas que a gente está tendo. Eu estou falando, a gente está com a maior autoridade de marketing digital para dentistas que eu conheço. E assim, quando a gente pensa em nome, né? E essa autoridade, ela começou por conta da prática. Por conta da prática. Então, você fala e você faz. Porque tem muita gente que dá as dicas, aí você vai entrar lá na rede social da pessoa, você não vê a prática da dica. Então, querendo ou não, eu acho que isso é muito importante. A gente está falando com pessoas que skin the game, como você diz, né? Pessoas que vivem exatamente aquilo. Porque o marketing, ele é uma área que algumas pessoas falam que tem que testar. Eu já não concordo. Porque é o seguinte, você tem que testar sabendo os porquês. E o marketing nada mais é do que comunicação, persuasão, chamar atenção do jeito certo. A dancinha em si, o que a outra mente pensa de uma dancinha? Ela desqualifica o valor do profissional. Claro que tem algumas dancinhas que não são explícitas, não são de biquíni, não são nada, são brincadeiras. Que daí já são as trends. São as trends. É legal, por exemplo, brincadeira com recepcionista, cupcake para paciente de presente, uma apresentação de um plano de tratamento da dentista mostrando. É um bumerangue, assim. Esse tipo de coisa, tudo bem. Mas você tem que sempre lembrar que isso que a gente faz, isso que eu indico, além de ser testado e validado, ele também tem um embasamento. Né? Tem embasamento. Porque não dá para sair fazendo qualquer coisa. Porque senão você pode até sujar uma imagem de uma carreira científica. E eu, como profissional de marketing, por algum motivo, eu me conecto muito com isso. Porque aquela carreira importa. Sim. Aquela formação importa. E na internet, um deslize gera comentário negativo na cidade inteira. É isso mesmo. E é incrível que as pessoas não esquecem o negativo. Uhum. A reputação que se perdeu, ela parece que você recuperar aquilo não é... Anos. É anos. Anos. Então tem que tomar cuidado com a estratégia. Por isso que eu falei, o YouTube é um lugar legal porque ele é sério. Você vai lá entregar um conteúdo sério, profundo, entendeu? O Instagram também fazendo isso, né? E os vídeos do YouTube tem um tempo mínimo que você acha que é indicado... que as pessoas assistem, assim, porque também vídeo muito longo, eu não sei até que ponto as pessoas vão continuar assistindo. Você tem alguma dica para isso? Tem. Esse é o maior mito de todos. Quanto o vídeo for mais longo, mais as pessoas assistem. Sério? E tem como medir isso aí. Claro, isso é um tema para uma aula. Eu consigo mostrar para vocês que os vídeos mais assistidos do YouTube são as grandes aulas de um determinado assunto. Palestras de 1 hora, TED Talks, tudo que é conteúdo profundo são os... Então vamos ficar aqui mais tempo, gente, aqui, ó, para ter mais gente assistindo. Eu vou te falar, isso aqui vai ser postado no YouTube. Vai, no YouTube. Vai ter lá um gráfico do Analytics que vai mostrar quantos % das pessoas chegaram até o final. Se a gente mandou bem, as pessoas ficam, 20%, 30%.
Até o final. As pessoas assistem 1 hora de conteúdo Legal na internet. Isso. Interessante. E respondendo de uma forma também com método, é o seguinte. O YouTube, ele qualifica como bom conteúdo acima de 8 minutos. Tem uma regra. Porque... Vocês já viram que tem uns filtros? Nossa, então vou me dar bem no YouTube, hein? Porque Vai falar bastante. Pra mim, falar 8 minutos é de boa. Vocês já viram que tem um filtro na hora de fazer uma pesquisa? Sim. Tem um filtro lá de mais vistos e tem um outro de duração. Sim. Então ele é de 0 a 3 minutos, de 3 a 7 e 7 para cima. Ou de 7 para 8, uma coisa assim. Esse 7 ou 8 para cima é o conteúdo longo. E quando você pesquisa algo, receita de bolo, como fazer churrasco, como cortar picanha, fio dental, como funciona, alinhador, o YouTube não mostra o de 30 segundos, nem o de 3 minutos, nem o de 5. O primeiro resultado é o longo. De 8 minutos. Repara nisso. Você que está aí, vai acabar esse podcast, abre uma aba nova aí, pega o celular, depois do podcast, não agora, óbvio. Né? Vai ver depois isso aí. Você vai ver lá que o vídeo longo é o em primeiro lugar. Gente. E a gente é assim, para qualquer coisa. Sim. Eu quero trocar de carro. Vou ver aqui uma revisão de carro elétrico. É verdade essa coisa da bateria, não é? Você vai ver algo profundo. Sim. Você não vai procurar um conteúdo curto, porque você está procurando conhecimento. Isso, e você tá procurando, você está procurando, né? Algo que vai cair de paraquedas para você. Isso. Nunca tinha parado para pensar, faz sentido. Muito interessante. E sabe por quê? Eu aprendi uma frase também muito legal, que é: eu li até a página 1000 do livro de marketing. E isso está explicado. Quando vocês vão usar essas ferramentas de anúncio, fazer post, tem uns símbolozinhos assim que são os interrogação. Você já viu isso? Já vi. Eu cliquei lá. Você cai num manual. Sim, verdade. Ninguém lê aquilo. Ninguém lê, isso. Eu peguei e fui lá. Porque quando eu vou dar uma aula, por exemplo, de anúncio, eu tenho que explicar o porquê daquele anúncio. Por que você clica aqui? Eu tenho que ter a minha resposta. Eu não pode ser o achômetro, não pode ser isso. Entendeu? Então, esse achômetro e essa estratégia, ela vem exatamente do embasamento. E aquela ferramenta, ela foi criada... Pode deixar. Não quer não? Não. Essa ferramenta, ela foi criada com base numa regra. E aí lá tem a regra. Mas as pessoas não a regra leem. explicada. Lá está explicado, lá tá o funcionamento da ordem da visualização dos vídeos, ele se parte através de. Parece uma redação. Primeiro, o número de visualização dos vídeos, o número de visualizações do vídeo. Né? Então, um vídeo com 1 milhão de views, ele fica acima. Depois, o tempo do vídeo. Aí, resultado no Google. Já reparou que quando você pesquisa uma pizzaria, por mais que tenha uma pizzaria enorme em São Paulo, ela nunca apareça? Faz sentido. É porque lá no menu da ajuda do Google está escrito: o algoritmo do Google privilegia negócios locais. Gente, olha só. Isso que ele está falando aqui pra gente economizou a gente ler aquelas letrinhas. É verdade. Muitas vezes. vezes. Isso é fantástico. Por isso que eu falo, é lindo o conhecimento. Porque eu jamais faria. O mito que tem, vídeo longo não é bom. Já matei esse mito. Matou. E ainda explicou por quê. Existe uma regra do YouTube que tá lá nas letrinhas que a gente nunca lê. Porque vamos falar a verdade. É igual aqueles eu concordo lá na rede social. Quantos leem aqueles termos? É mais ou menos isso. Muito legal. Eu já li o da Apple. Você já leu? Nossa, eu sou tão nerd que no dia que eu fui instalar, eu fui atualizar meu Apple, meu Mac. Eu não sei, devia estar com tempo sobrando, eu não sei. Eu tava tomando um café, eu passei o mouse por cima e eu vi uma cláusula lá interessante, que eles não garantem qualidade nem funcionamento do produto em nenhuma circunstância e que eles não recomendam que seja utilizado para fins médicos e de saúde. Por exemplo, conectar esse tipo de computador num scanner, num equipamento importante. Tá escrito lá. E mesmo assim as pessoas insistem, porque não lê, né? É que assim, eles não podem se responsabilizar por aquilo. Sim, mas eu tô falando, é só um parênteses, porque eu realmente acho legal, li isso. Assim, a importância da informação. É importante. Porque tá lá, isso. mas a gente, na verdade, muitos não leem. Eu nunca li do YouTube, eu nem sabia isso, você que tá me falando aí agora. E como isso é legal, porque como é rico esses momentos. Porque nesse momento de bate-papo, e a gente tá podendo levar isso para as outras pessoas. Porque a informação certa...
com as pessoas certas, elas vão mudar a vida das pessoas. Porque muitas coisas acontecem porque as pessoas não têm informação. E quando a gente traz para a saúde, a gente acha que, como a gente trabalha com isso, que é muito claro, é muito óbvio. Hoje mesmo os meninos estavam lá num trabalho de prevenção do câncer bucal, ou mesmo de fazer os exames para ver se aquela lesão era de câncer de boca. Né? A gente hoje, de manhã, os meninos comentando. E às vezes é uma lesão que está ali, a pessoa começa a achar que é normal e ela deixa. Ah, machucou, foi alguma coisa que me machucou e foi ficando. Quando vê, é um câncer de boca que, se tivesse tratado antes, o tratamento teria sido mais conservador. E aí, por falta de informação, as pessoas não vão procurar ajuda. E acaba que, às vezes, quando chega, às vezes nem tem tratamento mais. É por isso que eu sou fã do dentista. Se tivesse muito mais dentistas fazendo isso, as pessoas iam dar valor. Porque com certeza essa pessoa comprou e investiu tempo em outras coisas, que convenceram mais ela. Outras coisas chamaram a atenção dela e tiveram o poder de persuasão. É isso mesmo. E com certeza foi fazer uma viagem pela CVC. Porque a CVC sabe, o concorrente do dentista não é o outro dentista. Exato. É um iPhone, é a CVC. E a gente tem que quebrar isso. A gente tem que quebrar, porque assim, o trabalho que o dentista faz é muito bonito. É transformador. A gente comenta sempre isso, eu aprendi com vocês, que vender saúde é bom. E vender saúde, ele é bom para quem está vendendo, mas é melhor do que para quem está comprando. E a gente merece ser valorizado por isso. Então, uma das coisas que para mim é fundamental, que foi uma virada de chave que eu aprendi com vocês, toda hora eu tenho falado isso, mas é para reforçar como foi importante para mim, que a gente merece o reconhecimento. A gente merece ganhar bem pelo que a gente faz. Sim. Só que as pessoas têm que saber. Então, assim, a gente tem que mostrar o nosso valor. Isso. Porque enquanto a gente não mostra o nosso valor, a gente não vai ter o reconhecimento, inclusive financeiro, em relação a isso. E a gente só vai poder mostrar o nosso valor quando as pessoas entenderem o quão complexo é a odontologia e como a odontologia pode mudar a vida delas. Isso. Porque enquanto elas acharem que o dentista faz uma limpezinha ou tampa um buraquinho, elas acham que é uma coisa muito facinha e que elas querem pagar um precinho. Né? Então, assim, ou nem pagar. Achar que é de graça. Então, assim, é muito... Às vezes a gente tá num lugar, sei lá, num restaurante. Nossa, doutora, meu dente doeu. Olha aqui, no meio do restaurante. Não, calma, vamos fazer uma consulta. Isso. A gente precisa avaliar. E aí, então, assim, você já vai impondo a sua autoridade. A pessoa acabou de formar, já vem querendo falar que vai avaliar. Claro. Não é porque ela acabou de formar que ela é menos ou mais importante. Ela estudou 5 anos para aquilo ali. E aí, eu acho que começa essa valorização a partir do momento que a gente se posiciona. E a gente não está falando de preço financeiro. A gente está falando do valor do que a gente entrega. Exatamente. As pessoas compram de quem educa. Então, quando você se posiciona educando, a sua percepção de valor aumenta. Isso. E é uma dica interessante que eu tenho. Sejam científicos. Tem que parecer difícil. Macari deve ter uma explicação absurda, né? Sim. Como que é a explicação técnica, Macari? E tem uma explicação absurda, mas as pessoas só enxergam como buraquinho. Então, acaba que as pessoas não valorizam isso. Mas se coloque como a única explicando de uma forma profunda. Até porque isso é um filtro para pacientes. O paciente que não valoriza e acha que é o buraquinho, talvez ele não seja um paciente bom para você. Sim. Porque você investiu 5 anos na faculdade, você está com uma mentalidade diferente. Só o fato de você estar assistindo esse podcast, você já é 1%. Sim. Você já está num nível muito acima da média. Então, você acha assim que, apesar do marketing digital ser acessível para as pessoas, poucos ainda fazem? Ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém. Primeira trava, vergonha. Então, vamos todo mundo sem vergonha, hein, gente? Agora tá liberada a sacanagem. Como que você não tem vergonha? Vai treinando, vai fazendo stories. Uma outra dica, abrindo parênteses. Não assiste o stories. Não assiste o conteúdo. Porque você vai encontrar travas e coisas em você mesmo que vão te travar. Então, começa fazendo alguma coisa, né, por conta própria. Segundo, as pessoas não fazem porque elas não têm uma coragem de falar do jeito delas. E o seu jeito é o que vai fazer você vender. E não é vender da forma pejorativa de ganhar dinheiro. É a pessoa te olhar e te dar atenção. É o teu jeito, é da tua cidade. Isso é muito engraçado você falar, porque assim, quando a gente começou, eu não assistia. Eu assistia, os primeiros a gente assiste, aí a gente apaga, a gente não posta. Né? E eu sou goiana
E eu falo, assim, tenho muito orgulho de ser goiana, mas eu falo com o sotaque, apesar de morar aqui no Tocantins, já tenho 17 anos, mas eu não perdi o porta, a porteira. Eu falo assim, e não que eu ache ruim, eu acho lindo, né? Tem uma frase do Arnaldo Jabor que fala que o sotaque das goianas deveria ser imoral, ilegal e engordar, porque tudo que é bom é imoral, ilegal e engorda. Aí eu já fiquei me achando. Mas isso me incomodava do que as pessoas poderiam achar, porque eu tava falando assim, né, porta, aqui está com uma cara, eu falo muito uai, que é muito comum, assim, na minha família a gente fala uai. E com o tempo, o que eu fui percebendo? Eu lembro que uma vez uma pessoa me mandou mensagem, um aluno, mas como é que você tem coragem de postar? Como é que faz pra gente ter coragem? Eu falei, não, você faz sem coragem mesmo. Só faz. E não olha. E foi baseado na sua dica. Porque eu começava a olhar e falava, nossa, mas eu falei um porquê muito. Aí eu tentava mudar o jeito de falar. Olha, nós precisamos porque. Mas não era eu. Aí quando eu comecei a falar, não, a gente precisa fazer isso porque. Tem que ser prazeroso. Isso. E aí a coisa parece que ela vai ficando mais natural. E assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tá tudo bem, a gente tá fazendo a nossa parte. Agora você falou uma palavra legal que muita gente me pergunta, natural. Como parecer natural no vídeo? Muita gente me pergunta isso. Como que eu fico natural? O natural, nesse caso, você tá, na verdade tá procurando um padrão. Porta, esquerda. Se eu for falar igual no Rio Grande do Sul, que é onde eu tô morando, seria esquerda. Porta. Só que o meu natural é porta. Esquerda. Então o natural não existe. Não existe um padrão. Sim. E então quando você começa a entender isso, poxa, que você é você mesmo, do teu jeitinho, da tua cidade, do teu jeito, da tua carreira, o seu jeito de atender o paciente, quando você também tem confiança, porque todo cirurgião dentista estudou muito, então ele tem dentro dele o conhecimento. Sim. Então a confiança está no seu conhecimento. Você começa a falar, você vai ver que vai desprender. É isso mesmo. E o seu jeito, a característica, o sotaque, o cabelo, o jeito que fala, a brincadeira, uma palavra, o ai, é isso que vai te tornar autêntico. É por isso que o paciente vai te seguir. E existe... Uau! Nós já estamos aqui, o tempo está acabando! Só para a gente encerrar. Existe alguma técnica para quem é muito tímido, para perder essa timidez, que você possa recomendar? Ou é só começar mesmo? Olha, se eu respondesse só começar, eu estaria sendo irresponsável. Porque não é tão simples. Eu sou muito tímido. E eu tenho um canal no YouTube. Tem vídeos desde 2012 ou 2014. Que são horríveis. Horríveis. Só que eu não apago. Por quê? Porque o algoritmo está lá mostrando aquelas coisas minhas. Então, de qualquer jeito, eu estou construindo uma autoridade. A grande dica é... Você tem que sair de largada sabendo que você é um profissional de saúde e que as pessoas, o mundo, os pacientes precisam de você. Isso é fato. Então, saiba que você está fazendo bem para alguém. Você não está sendo marqueteiro, não está sendo blogueiro, não está fazendo nada disso. E as pessoas vão chamar. Se prepara. A primeira coisa é um parente, marido, esposa, irmão. O meu irmão é o meu maior hater. É isso mesmo. O meu irmão é o meu maior hater. Eu posto foto do meu carro, ele me xinga, tá mostrando o carro. Aí ele posta foto do carro de novo, ele fala assim, a placa do carro tá aparecendo, seu mané, você não tá vendo aí? Ele tá na minha cola sempre, ele é meu hater. Toda vez que eu posto alguma coisa, ele tá atrás. Então, vai ter um hater, vai ter tudo isso. Você tem que colocar uma missão. A missão é transformar a vida de um paciente. Convencer um paciente aí. O trabalho é muito bonito. Você vai se julgar, muitas vezes, negativamente. Eu saio de largada achando, não, é assim mesmo. Posta e nem vê, pá. E você vai se impressionar. Você vai se impressionar com as pessoas falando bem. Num primeiro stories sobre gengiva sangrando, alguém vai te chamar. Uma pessoa de 10 anos atrás, um amigo, alguém vai te chamar e vai falar, nossa, eu não sabia. Minha gengiva sangra. Aí, perfeito, paciente. Pronto, valeu a pena. Ganhou um paciente. É isso mesmo. Então, não assiste o conteúdo para você não virar como é que chama? Autocrítico. Um autocrítico, assim, criar uma barreira para você mesmo, porque a gente tende a procurar isso, né? E pensa que você está sempre fazendo algo pro bem das pessoas. É isso aí. É por isso que eu gosto tanto da saúde. É muito bom mesmo. Gente, olha, o nosso tempo está esgotadíssimo.
O povo tá aqui nos bastidores, que vocês não podem ver, tá aqui acabando. Mas eu quero muito agradecer. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso. Eu poderia falar, tá vendo? Olha, o nosso vídeo aqui vai bombar, porque já deu muito mais do que 8 minutos. Muito conteúdo legal. E o que a gente percebe? O que a gente aprendeu aqui? O que eu aprendi aqui? E que vocês também possam levar isso para vocês. O marketing digital é a virada de chave que falta para você mudar aí o seu pensamento, os seus resultados. Tá com vergonha? Faz com vergonha mesmo assim. Tem gente que vai gostar? Tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. E vida que segue. Mas as pessoas precisam saber o que nós, cirurgiões dentistas, fazemos. Enquanto as pessoas não souberem, elas não vão valorizar. Pegando o gancho pra gente finalizar, como que é quem educa? As pessoas compram de quem educa. As pessoas compram de quem educam. E a gente está vendendo o que é muito bom, transformação de vidas. Quero agradecer aqui a sua audiência que está aqui conosco. Quero agradecer o Ricardo Fernandes, que veio lá de Porto Alegre. @Ricardo Fernandes, me sigam aí. @Ricardo Fernandes. E, gente, tem sempre dicas incríveis lá no Instagram, nas redes deles, nos vídeos do YouTube, que eu também assisto. E para mim foi muito importante. Eu sou uma prova social que funciona, prova social do seu trabalho. Eu vou utilizar. Isso. É uma outra aula de marketing, mas eu vou utilizar isso como Olha promoção. Aí, tá vendo? Mas é assim. E para mim foi muito importante. E o primeiro curso que eu fiz de marketing digital foi seu. Então, quando o primeiro curso é uma coisa também legal de falar. Vira referência. Então, querendo ou não, quando eu assisto outros... não, mas eu aprendi lá com o Ricardo que é diferente. E deu certo para mim, né? Isso. E isso serve também até para as pessoas, porque às vezes a primeira vez que a pessoa vai ouvir falar de uma gengiva sangrando é de você. E ela vai ter você como a referência dela. Perfeito. Porque quando um outro fala, aquela doutora falou diferente. Então, isso eu acho que é legal. Perfeito. Né? Então, quero agradecer. Eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com você. Sempre aprendo muito, viu? E comprei os produtos dele. Você viu? Aprendi e depois comprei. A gente compra de quem educa. Isso é real. Tá vendo? Muito obrigado. Verdade. É uma oportunidade incrível. E assim como eu falo da odontologia, eu acho que eu tenho uma paixão absurda por marketing. Pelas duas coisas. Eu gosto de tudo aquilo que a gente chama atenção e faz o bem. Isso aí. A gente está vendendo o bem. Então, quando você vê o marketing fora daquela coisa marqueteiro, tá vendendo time sharing, tá vendendo uma palhaçada para alguém, você tá fazendo bem. É isso mesmo. Então, estou muito feliz de estar aqui e receber esse depoimento lindo, maravilhoso. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Gente, valeu!